Então, boa noite a todos. Aula do dia 24 de março, disciplina de Arte e Design 2, no curso técnico em informática subsequente. Galera, boa noite. Vamos a alguns recados primeiro, enquanto o pessoal está chegando. Primeiro recado. Vou passar para cá. Ver se aparece aí na tela de vocês. Se não estiver aparecendo, vocês me deem um alô, tá? Pode abrir o microfone, fiquem à vontade. Bom, isso aqui vocês sabem que é a nossa guia de estudos. Estou marcando com vocês aí uma aula extra para terça-feira que vem, tá bom? Então, terça-feira que vem, uma aula extra às 19 horas. Já olhei lá nas atividades síncronas, registrei na atividade síncrona, vou mostrar aqui para vocês, na agenda de atividade síncrona. Então, nós estamos nessa aula aqui, depois vocês vão ter a aula do Bruno, né? Amanhã vocês têm 2 aulas também. E, na terça-feira, aula comigo de arte e design. E, depois da aula, eu vou atender situações de dependência, tá bom? As disciplinas minhas aí de dependência. Quem ficou em dependência, eu vou atender, fazer o atendimento nessa terça-feira. Lembrando que eu só posso de 15 em 15 dias. Então, quando for necessário, provavelmente 15 em 15 dias, nós teremos uma aula extra. Boa noite, Anderson. Boa noite, acho que foi a Cristiane que também entrou, né? Boa noite para vocês. Eu já comecei a aula aqui, mas fiquem à vontade aí, caso queiram abrir o microfone, comentar alguma coisa, tá? Só comentando aqui com eles que, então, terça-feira que vem, nós teremos uma aula extra. Já está cadastrado lá no sistema e também está cadastrado na planilha de vocês, na guia de estudos. Tá bom? Então, por favor, eu sei que na terça-feira vocês não estão tendo aula, mas essa terça-feira, provavelmente, sim. Tá bom? Para que o conteúdo não fique tão atrasado. Então, de vez em quando, a gente pode fazer isso. Bem, vou fechar essa guia. Na aula passada, o que a gente estava estudando? Nós estudamos a declaração doctype. Então, quem não assistiu à última aula, por favor, volte lá na nossa aula. Eu já publiquei a aula. Depois que terminar essa aula, eu já vou publicar a aula de hoje também. Então, por favor, acesse lá, assista a aula, pratique no computador de vocês. É muito importante que vocês pratiquem todos esses códigos para que vocês não fiquem aí atrasados, ou então se deixar para a última hora, não tenham condições de fazer o site. Tá legal? Então, nós vimos aí, por enquanto, nós estudamos somente a estrutura, que eu chamo de estrutura básica do HTML, que é a própria tag HTML. Lembrando que a maior parte das tags que nós temos dentro do HTML, você tem que abrir e fechar essas tags. Boa noite, Gabriel. Salvo algumas exceções, como é o caso da tag HR, tá bom? Então, a tag HR, não há necessidade, né, de fechamento, nem a tag que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é a tag BR, por aí vai. Então, eu também disponibilizei agora à noite, deixa eu acessar aqui, no nosso Google Sala de Aula, um tópico, porque realmente eu estou bastante apertado, não estou conseguindo passar todo o meu material para o site, mas eu vou fazer isso, vou ver se amanhã ou na sexta-feira eu sento para poder fazer só isso. Então, estou liberando aqui pelo menos uma tarde para poder executar isso.
Eu acho que fica melhor, é bom para mim, bom para vocês também. De qualquer maneira, ela está aqui, ó. Eu coloquei, deixa eu ver aqui, apostilas primeira etapa, tá bom? Nós temos duas apostilas aí. Eu vou seguir o padrão desta apostila na aula de hoje, né? Nós já vimos dessa apostila, é muito parecido com praticamente a mesma coisa que está lá no nosso site. Não se preocupem que eu vou atualizar, vou fazer um copiar-colar dessa apostila e colocar no site. Para quem não lembra, né, do site, voltando aqui, quando a gente vem aqui em atividades, nossa disciplina, você tem aí todo o material didático nesse local. Então, quando a gente está estudando HTML, CSS, estruturas HTML5. Então, quando você clica aqui, vai aparecer a estrutura parte 1. Então, aqui, eu já coloquei, já atualizei, para que vocês assistam a videoaula da instalação do Visual Studio. Aqui eu coloquei Art Design 1, perdão aí, mas é 2, né? Só o link para você baixar, né? E eu pedi para quem quisesse pesquisar aí, quiser aprender via celular, o Lina HTML. Então, retomando, né, a estrutura básica do HTML é essa aqui. Acho que tem alguém perguntando, só um momento. Não, pensei que fosse uma pergunta. Então, a estrutura básica do HTML é essa, né? Aí vem explicando toda a declaração do Octype, o que que é, né? A tag HTML, a tag head, a tag body, a tag title, as meta tags, né? Algumas meta tags a gente vai estudar aí no decorrer do curso mesmo, porque tem algumas meta tags que são mais complexas. Oi, Felipe, boa noite. Então, nós temos aí a tag link, que serve para a gente referenciar algum local, a tag HR, que nós já vimos na aula passada, para quem não lembra, né? Vamos pegar aqui a tag HR, aqui a tag HR. O que que ela faz? Inclui uma linha na nossa página. Então, se eu... Essa aqui foi a paginazinha que nós fizemos em HTML, aula 17 do 3, arquivo 1, né? Hoje eu vou criar um outro arquivo baseado aqui neste padrão, tá bom? Principalmente porque a gente vai discutir na aula de hoje as tags que eu chamo de tags semânticas. Por enquanto, a gente só viu estrutura básica. Vamos voltar aqui no site. Bom, depois a gente tem aqui estruturas parte 2, que é a aula de hoje, onde nós vamos começar a trabalhar com uma ideia de estrutura semântica do HTML. Todo site, ele precisa ser bem organizado. É obrigatório trabalhar com as tags semânticas? Não, antigamente usava-se muita div. Dentro em breve vocês vão ver que existe uma tag no HTML chamada de div, que é como se fosse o oba-oba. Ela poderia servir para tudo, é uma divisão, vamos dizer assim. Então, você trabalhava com as divs, e aí depois a gente define ID, class, uma série de outras coisas que não vem ao caso, agora, no momento. De qualquer maneira, quando surgiu a versão 5.0 do HTML, o HTML já veio com algumas tags chamadas tags semânticas. E eu vou passar essas tags semânticas. Então, eu vou sair agora da estrutura básica do HTML, que é essa estrutura aqui. Estão vendo? Essa é a estrutura básica do HTML. Claro que o H6, isso daqui não, tá bom? Eu até, eu posso até apagar aqui. Aliás, isso aqui é da aula anterior, né? Eu vou dar um file, save as, eu vou salvar aqui como aula do dia 24. Salvei como aula do dia 24, né?
e vamos conhecer algumas coisas. Quando eu salvo ela com aula do tipo 24, né, a aula do dia 24, eu vou colocar um title também aqui como aula dia 24 do 3. Salvei aí como aula do dia 24 do 3. Vamos abrir, eu tenho que abrir esse arquivo. Então, eu vou vir aqui no meu HTML e vou colocar a aula do dia 24 do 3 aqui. Se eu salvei no mesmo lugar, né, gente? 24.03. Tá lá. Bom? Então, no meu navegador, eu visualizo como que essas tags, elas... Como que a minha programação, né, vamos dizer assim, o meu esquema de desenvolvimento das tags HTML, como que eu estou fazendo e como que ela vai aparecer dentro do nosso navegador. Então, o que o navegador faz? Ele pega todo esse código aqui, ele pega todo o código, interpreta esse código e apresenta isso daqui na tela, ó. E apresenta na tela. Quando ele faz isso, inclusive, vocês podem perceber com o botão direito do mouse e indo em exibir código fonte, que o código que foi digitado lá é o mesmo código daqui. Então, ele fez essa interpretação. Claro que a gente está trabalhando com front-end, tá bom? Então, front-end dá para a gente ver o código fonte, o que o programador fez, né? Porém, quando a gente passa para sites que a gente chama de sites dinâmicos, isso já não é tão possível assim, porque o HTML vai ser gerado pelos sites dinâmicos. Então, você estrutura o HTML para ele receber o conteúdo de forma dinâmica. Então, baseado nisso daqui, quanto a essa estrutura básica, vocês têm alguma dúvida? O Kleber pergunta aí se todo fechamento tem barra. Sim. Viu, Kleber? Todo fechamento tem barra. E, mais uma observação. Aqui o HR, repare que o HR não tem abertura, é uma tag que não tem abertura. As tags sem abertura, o correto é deixar um espaço e colocar a barra no final, tá bom? Então, uma boa pergunta tua aí. Essa aqui é a forma estruturada, correta de desenvolver. Então, se você estiver procurando um emprego, e o cara pedir para você desenvolver alguma coisa, se você fizer assim, está extremamente correto. Se você fizer assim, está correto também, tá bom? Sem o espaço, está correto também. Às vezes eu até esqueço aqui e deixo sem espaço. Mas o correto é deixar um espaço após esse tipo de tag, como é o caso da tag também chamada BR, que ela não tem abertura. Então, nós vamos estudando algumas tags no decorrer das nossas aulas, e como que eu vou saber se a tag tem ou não abertura? Galera, é praticando, tá bom? Sentando aí na frente do computador, tentando fazer as coisas, e, é claro, prestando atenção aqui na aula, que aí eu vou falando, ó, essa tag tem abertura, essa tag não tem abertura, e por aí vai indo. Show de bola? Eu posso passar para a estrutura semântica? Tá. Vocês vão fazer exercício, sim. Estou preparando já alguns exercícios, né? Mas é bom você, por enquanto, ir fazendo no seu computador. Tá legal? Porque essa ideia também de fazer só o exercício, ô Kleber, penso que eu posso até pedir para que vocês façam alguma coisa, né? Mas até vai acontecer isso. Mas o bacana é vocês tirarem pelo menos uma horinha aí no dia, alguma coisa aí durante a semana, um tempo pequeno, para você já instalar o Visual Studio Code. Espero que todos já tenham instalado o Visual Studio Code em casa, né?
e tenha feito pelo menos essa estrutura que está aí na tela de vocês. Tá bom? Muito bem. Quando a gente começa a trabalhar com a estrutura, então, semântica, lembrando que toda a estrutura semântica, ela vai ficar dentro do body. Tá legal? Onde está escrito body aí, ó. Mas a gente lê body, que é o nosso corpo de documento, é o nosso corpo de trabalho. Então, dentro do nosso corpo de trabalho, o que vai ser apresentado no navegador, a gente tem que lembrar que o head é a nossa área de configuração e o body a nossa área de apresentação da estrutura que você está desenvolvendo. Tá bom? Então, vamos a algumas tags. Vamos do material didático aí. Por enquanto, eu vou utilizar aí da apostila aqui do nosso site, tá bom? Muito bem. Nós temos algumas tags chamadas tag de header, tag de nave, tag de article, section, aside e footer. Existem mais tags? Existem, tá bom? Eu vou, inclusive, depois incluir mais uma no nosso exemplo. Então, vocês vão, a aula de hoje eu vou terminar ela com a estrutura básica e a estrutura semântica completa de um site HTML. Quando eu falo estrutura, é para depois a gente ir colocando os outros comandos e desenvolvendo o nosso site. Tá legal? Vamos lá, então. Eu não vou ler, tá bom? Mas fiquem à vontade depois para poder ganhar tempo, né? Vejamos um site aqui, ó. Eu vou abrir essa imagem da estrutura semântica. Isso aqui é o cabeçalho do site do Instituto Federal, tá? Então, todo site, ele é estruturado, ele é organizado, né, de uma certa forma, que quando um programador saia e o outro entre, seja fácil para poder dar a manutenção também. Então, nesse caso, quando a gente fala de header, não confundam o header com head, tá bom? Reparem que o texto, ele é muito parecido, ó, aqui eu tenho head e aqui eu tenho header, tá vendo? Tem um E e um R a mais. Então, cuidado. Esse é chamado de cabeçalho do site, é a área de cabeçalho que eu tenho dentro do meu site. E depois do body, eu sempre vou começar com essa área de cabeçalho. Então, vou colocar aqui o meu. A tecla Tab é para poder passar de um lado para o outro, tá? Mas não tem problema, não. Se eu escrever header aqui, ó. Ó, joguei o header aqui. Ele já fecha para mim a tag, tá bom? Por isso que é bom usar aí o sistema, o editor. A partir daí, se eu quiser organizar, lembrando, Alt Shift F organiza o nosso HTML. Então, as indentações estão corretas, ó. Então, dentro do meu header, dentro do meu body, eu vou ter uma tag semântica, lembrando que o código de comentário é esse, então, início, vou colocar aqui, ó, início do meu cabeçalho. Tá bom? Geralmente, dentro do header, nós temos mais uma tag de organização que é chamada de nave. A tag nave, que representa o início do menu de navegação. Bom, o que é o menu de navegação? Quando você abre um site, vamos pegar esse exemplo que eu estou passando,
Repare que tem aqui participe, acesso à informação, web e-mail, contato, ouvidoria. Tudo isso aqui, todas essas opções, estão dentro de um nave. Aqui em cima também, dentro de um nave. Então, dentro de um header, eu posso ter diversos naves. Tá ficando claro, pessoal? Dúvidas? Beleza. Reparem que eu posso ter nave também do lado esquerdo, que são os nossos menus. Eu posso ter o que a gente chama de aside, que é uma outra tag utilizada, e a gente utiliza a tag aside geralmente para apontar para locais que não estão no nosso site. Então, dicas de tempo, por exemplo. Não sei se vocês já entraram em site aí que aparecia ao lado o tempo da cidade. Aquilo vem de outros lugares. Então, quando você vai mandar a pessoa para outro lugar, né, através do link, ou você vai puxar alguma coisa de fora para dentro do teu site, geralmente usa-se aí o aside. Então, eu vou colocar aqui, só para manter a padronização, o aside. O aside não fica dentro do header, tá? Então, se ele não fica dentro do header, ele fica em algum lugar fora dele. Então, a gente trabalhou aí com o aside, inseriu o aside. Ah, Rogério, mas eu quero, vou escrever da seguinte maneira. Para ficar mais fácil, na aula passada eu tinha ensinado vocês a usarem o H, né? Então, eu vou colocar um H1 aqui e vou colocar este é um cabeçalho de site e estou fazendo um menu. Aí eu posso colocar aqui um H2, que é menor um pouquinho, e eu vou colocar assim, ó, home. Vou colocar aqui o pipe para dar um espacinho, né? Vamos colocar do tipo fale conosco. Não é assim que faz o menu, não, mas é só para vocês terem uma ideia por enquanto, né? Fale conosco. Vamos colocar aqui com portfólio. Vamos colocar também nossa empresa. Aí, vou salvar. Salvei isso daqui. Vou até o meu site e pressiono lá F5 ou Ctrl F5. Bom, repare que ele começou a dar algum errinho aqui, né? Este é um cabeçalho de site, onde tem acento, ele está dando um probleminha. Já já a gente vai ver que está faltando aqui uma meta, tá bom? Nas configurações, quando a gente tem aqui o head, a gente tem que colocar uma meta. Vamos pegar ela aqui já de uma vez para poder tentar corrigir isso. Deixa eu ver se tem a meta aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Meta char7 UTF-8. Vou dar o Ctrl C. Vamos colocar ela nesse ponto. Dá no copiar e colar, tá, gente? Porque as aspas é esse tipo aí, não é a outra. Então, eu salvei meta char7 UTF-8. Vamos fazer o teste para ver se ele ajustou agora. Ó, ajustou. Então, o que vocês precisam entender? Que dentro desta parte aqui, eu configuro o meu site. Como que eu quero, qual o tipo de letra, se ele vai aceitar acentuação ou não, e por aí vai indo. Então, todas as configurações ficam dentro do header.
A partir do body, como eu falei para vocês, nós temos toda aí a estrutura semântica, e aqui eu estou colocando o nav, que é o meu navegador, e reparem, toda essa parte é o cabeçalho. Dúvidas? Show de bola. Então, continuando, eu vou fazer agora a partir do quê? Dessa linha, que é o meu HR. Lembrando que nós colocamos uma linha, para ficar mais claro, vou colocar um HR, não vou ensinar vocês a dividirem por enquanto, porque é mais complexo um pouco, mas eu vou criar a estrutura, tá? Vamos colocar, então, aqui, depois do meu header, o aside, conforme foi dito, tem o H1 aqui, e eu vou colocar agora uma nova tag que é bastante usada, que é a section. O que acontece? Dentro da tag section, vocês vão ver que daqui a pouco eu vou fazer algo assim. Não precisa... Isso aqui, ID, e eu falo que aqui seria, vamos botar assim, política. Eu vou criar uma outra section, que é esporte. E eu posso ter diversas sections. E eu defino um nome para essas seções também. Tá legal? Onde que a gente vê isso? Vamos abrir um site aqui agora para vocês verem, para vocês entenderem melhor onde que o autor fez isso. Tá vendo? Isso daqui, ó, tá dentro de uma seção de esportes. Isso daqui tá dentro de uma seção de Big Brother, vamos botar assim, né? Aqui está dentro de uma seção de política, por exemplo. Tá? Poderia ser saúde também, porque hoje está tudo misturado, né? Então, mas isso aqui, reparem que de um lado é vermelho, do outro lado é verdinho, do outro lado está mais laranja. São seções que foram criadas, tá bom? Dentro de uma section. E aí você define. Vamos imaginar que o cara, né, o editor, falou assim, nossa, mas esse verde está muito feio. Eu quero que coloque, em vez do verde, eu quero que coloque aí um azul. Com um comando simples, ele muda de verde para azul, e nós vamos tentar fazer isso. Nós vamos fazer isso, não sei se vai dar tempo hoje, mas a gente vai fazer isso até a semana que vem. Então, a gente faz essa modificação na estrutura de forma muito simples, muito prática e muito rápida. Vamos lá. Continuando aqui, eu criei as sessões, tudo bem? Só que dentro da própria sessão, se vocês olharem, eu tenho aqui, na seção de esportes, eu tenho vários o quê? Artigos, não é? Concordo? Dentro de uma seção, eu tenho vários artigos. Tranquilo. O que eu faço dentro do meu HTML? Dentro da minha seção, eu crio os meus artigos. Não tem problema nenhum. E eu posso não ter só um artigo. Eu posso ter diversos artigos. Então, esse daqui está com 3 artigos. Estou copiando e colando, tá, gente? Para ganhar tempo aqui. Vou fazer a mesma coisa embaixo. Esse aqui está com 4 artigos. Tá bom? Bom, vamos colocar só um tópico para ficar mais fácil, né? Para vocês entenderem melhor. Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um H4 e vou colocar section política. Tá bom? No H4 aqui,
que é a seção. Vou fazer a mesma coisa para o de baixo. Por que eu coloco aqui embaixo? Porque senão eu estou colocando dentro do artigo. Estou colocando dentro da opção artigo. E ele vai ficar dentro da seção. Vou chamar aqui de esporte. Tá lá, então tem seção política e tem a seção esporte. Muito bem. Feito isso, a gente vai para os artigos, né? Vou colocar aqui um P de parágrafo, então eu estou criando um parágrafo. Aliás, vou colocar um H3, H5, que é menorzinho. Um H5, vou colocar artigo 1. Vou copiar isso daqui para cá e para cá. Vou copiar para cá, para cá. Aqui são 4 artigos, ó. Artigo 1, artigo 2, artigo 3 e o artigo 4. Artigo 1, artigo 2, artigo 3. Como fechou aqui a seção, eu vou colocar um HR. O Marcelo está perguntando se dentro do H4 ou H5 a descrição precisa ver entre aspas. Não. Aqui não. Tá? Nesse caso aqui não precisa, Marcelo. Por quê? Eu estou fechando o parênteses, tá bom? Geralmente você vai colocar o sinal de maior. Geralmente a gente coloca entre aspas nesse local aqui, ó. Inclusive aqui está como aspas simples, mas pode-se colocar aspas duplas. Repare que o sinal de maior de fechamento, ele está... o meu ID aqui, a aspa, está antes do sinal de fechamento, que é o sinal de maior. Não sei se eu respondi a tua pergunta, se era isso mesmo que eu tinha entendido. Acredito que sim. Então, no caso do ID aqui, no caso do ID aqui, é bom colocar aspas duplas. Aqui é obrigatório ter aspas. Mas, quando a gente vem, mesmo colocando um parágrafo, daqui a pouco a gente vai criar parágrafo, não há necessidade de colocar aspas, porque você já está definindo, olha, eu quero esse tipo de texto. Vou salvar isso daqui, e eu coloquei um HR para pular uma linha aqui. Observação, toda vez que você usa um H, ele já pula a linha para você, tá bom? Qualquer H que você for usar, ele já vai pular uma linha. Vou salvar e vamos visualizar como que ficou o nosso site. Ctrl F5. Olha, seção de política com 3 artigos, seção de esporte com 4 artigos. Tá bom? Perceberam? Não é tão difícil, não é difícil, tá, gente? Tem que realmente, assim, sentar, praticar, assistir essa aula minha 1, 2 vezes, ir fazendo no computador, mas é muito tranquilo, é muito fácil. Eu vou passar um exercício para vocês fazerem. Um exercício bem simples, né? Vocês vão montar aí o currículo de vocês usando essas tags que nós aprendemos, tá bom? Lembrando que tem exercício para ser entregue até dia 27, tá? Lá na opção, só 9 alunos que entregaram até agora dos 19. Então, aqui, seção de política, seção de esporte, beleza, bacana, tá aqui. Agora, o que eu vou fazer? Dentro do meu H5, então eu usei o article, né? Eu posso usar o P, parágrafo. Então, eu estou criando um parágrafo nesse local aqui. Quando eu defino um parágrafo, vai ser rapidinho, tá? Mas, ó, eu vou usar aqui um que a gente chama de lorem, que é só para poder jogar texto inútil, tá bom? Parece ser, eu vou salvar aqui e mostrar para vocês, ó.
Ctrl F5. Olha lá que ele jogou o Loren, ó. Ele escreve um punhado de boboseira, parece que isso aí está em outra língua, mas na verdade não tem fundamento nenhum. Tá bom? Quem quiser, tem aí o Loren Y. Você pode gerar o Loren Y aqui pelo sistema. Ó. Aqui conta um pouquinho da história, né, do Loren Y e tal. É muito usado, tanto em arte design, não sei se eu comentei na disciplina anterior, mas é fantástico, é muito importante vocês saberem que existe ele, porque quando você não tem o conteúdo ainda, mas você quer mostrar que ali vai ter um determinado conteúdo, aí você usa o Loren. Então, eu vou definir aqui, por exemplo, 5 parágrafos e peço para gerar o Loren para mim. Aí vem o Loren Y com 5 parágrafos. Tá vendo? Só copiar e colar onde que você quiser. Então, por exemplo, o artigo 2 aqui, eu vou colocar um P, é um parágrafo também, e vou colar tudo isso que eu trouxe da internet. Vou salvar, Ctrl S salva, e reparem, vamos dar um Ctrl F5 para atualizar a página. Olha lá, o Loren, ele grudou tudo. Estão vendo? Por quê? Parágrafo é único. Ele não dá Enter. Então, mesmo que você dê Enter no HTML, não vai funcionar. O Loren aqui está bonitinho, né? Repare que eu tenho 5 parágrafos, depois de eget, né? Essa palavra eget aqui, eu tenho que achar essa palavra eget aqui para colocar o quê nesse local? BR, que é a tag que pula a linha. Então, o que eu vou fazer nesse local aqui? Vou reduzir um pouquinho o zoom. Vou procurar por... Qual que era a palavra mesmo? Eget. Ctrl F para buscar. Achei aqui o final, né? Vou colocar um BR aqui. Então, a tag BR, o correto de usar ela, como ela não tem tag de fechamento, é assim. Mas a maior parte do pessoal também usa essa tag, usa a tag BR sem o fechamento. Dá certo do mesmo jeito. Mas o bacana é manter a estrutura dessa forma que eu estou ensinando aqui para vocês. Eu vou copiar aqui o BR e no final desses parágrafos eu vou colocar BR, tá bom? Ó, BR aqui, vou colocar um BR aqui também. E vou colocar um BR aqui. Até desse aqui eu vou colocar 2 para vocês verem a diferença. Ctrl S, vamos lá. Vamos dar um Ctrl F5 para atualizar. Reparem que aqui, por eu ter dado 2, colocado 2 BRs, ele saiu daqui e veio para cá, e daqui ele deu mais um BR. Então, cada um desses aqui é um BR. Tá legal? O que eu preciso fazer? Colocar mais BRs para ficar mais claro os parágrafos para o usuário. Sem problema. Vou lá e coloco BR em tudo. Beleza, vamos salvar, Ctrl S salva, está salvo, vamos atualizar nosso site. Ó, ajustou, estão vendo? Está ajustado o nosso site. Bom, das tags semânticas, ainda faltam algumas. Nós vimos aqui a seção de section, vamos dizer assim, né? E nós temos, na maior parte dos sites, né, se a gente for navegar, na maior parte dos sites, existe essa outra área aqui embaixo, a azulzinha, chamada, deixa eu clicar nesse prosseguir aqui, essa parte azul que a Globo colocou aqui, chamada de footer, rodapé. Então, nós temos também
uma tag de rodapé. Vamos colocar ela aqui no nosso site. Não necessariamente ela vai ficar lá no rodapé, isso mais para frente eu vou explicar para vocês. Mas antes do fechamento do body, eu vou criar aqui, vou colocar um HR para colocar uma linha, e eu vou colocar aqui o footer. Lembrando que dentro do footer, eu posso ter header, aliás, eu posso ter o header, eu posso ter o nav. De novo, Rogério, sim, porque representa a organização do footer, tá bom? Vou colocar aqui um H5, rodapé do meu sítio, ou site. Coloquei ali, Ctrl S para salvar, tá faltando uma ainda. Ctrl F5. Então, como que está ficando o meu site? Ó? Este é o cabeçalho do site, beleza. Artigo 3, aí eu coloquei um HR, e aqui esse é o meu footer. Se vocês pressionarem a tecla F12, né, o F12, ele mostra tudo que foi programado. O que está dentro do HTML, o que está dentro do body, tá bom? Então, isso aqui depois a gente vai ver que são o espaçamento, sistemas de margens e por aí vai indo, resolução que está sendo visualizado. Isso aqui é super importante para a gente que trabalha com desenvolvimento, web. Vocês vão usar muito. E todo o código HTML acaba estando aqui, né? Então, o body está aqui. Qual que é a área do footer? Né? Se eu clicar aqui na área, ver se ele mostra, tem alguns que até mostram. Footer, mostrou. Olha lá, quando eu paro aqui no footer, ele colocou em azulzinho para mim, ó, minha área do footer. Se eu olhar qual é section 1, se eu parar aqui em section 1, ele já mostrou ali aonde que está a minha seção do section 1. Então, ele, de certa maneira, ele auxilia a gente no desenvolvimento, tá bom? E até para poder encontrar aonde que as nossas coisas estão, dentro do nosso site. Vamos voltar aqui na... Então, já vimos o section, vimos o article, vimos o footer. Não tem aqui, mas nós ainda usamos... Aqui tem a tag, eu vou explicar cada uma dessas tags, tá, gente? Não tem ela aqui ainda, mas tem uma tag muito importante, deixa eu já até editar ela aqui. Eu andei comendo bola com as outras turmas, eu esqueci dessa tag. Vamos duplicar isso aqui, que é a tag main. Então, eu também tenho aqui a tag main, que representa, tem como característica falar qual que é a área mais importante que nós temos dentro do site. Então, a tag main, se a gente olhar nesse site, né, é a notícia, propriamente dito, né? É o nosso... é a partir daqui, ó. Então, eu posso definir essa área, não é muito usada assim, mas é bacana, é preciso que vocês saibam. Então, eu abro ela aqui e eu vou fechar ela lá embaixo, na área mais importante, antes do rodapé, concorda? Antes do meu rodapé. Rogério, mas aí não ficou indentado certinho, não tem problema. Alt, Shift, F, organiza toda a indentação do nosso site. Felipe, pode perguntar. Todas as tags abertas têm um fechamento? Sim. Se eu entendi tua pergunta, né? Quando você são
Nós temos tags que abrem, que são obrigatórias o fechamento, e nós temos tags que não são obrigatórias, como é o caso que vocês já viram aí do HR e do BR. Tá bom? Qual a diferença do main? O main, eu estou fechando ela aqui embaixo, ó. Significa, eu estou falando para quem leu o meu, para quem está lendo o meu código, sabe que a parte mais importante do meu código está dentro desse main. Tá bom? É para isso que serve o main. O main, você define para o outro programador que tiver lá, que essa é a seção mais importante do teu site. Essa é a característica principal do main. Rogério, aonde que a gente descobre tudo isso? Né? Aonde que a gente vê, aonde que os big escritores aí de livros, de HTML, desenvolvedores, estudam e aprendem tudo isso? Lá na H3. Vou colocar só... Acho que eu já coloquei, tá aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês. Deixa eu abrir o... Não, não é isso. Lá no W3 Schools, ó, para vocês entenderem melhor, pessoal, vocês perdoem aí, vai estar cheio de pernilongo aqui nessa casa, gente. Não sei como está a casa de vocês, mas está difícil. Dicas e downloads, links importantes, né? Esse aqui é o local principal que vocês precisam acessar. Rogério, mas está tudo em inglês. Galerinha, a área de informática, pelo menos o inglês técnico, tá? Com o tempo vocês vão pegando. Inclusive, estava dando uma olhada ali nos cursos e tal, o pessoal lá do Integrado falou assim, mas aquele link que você me passou, aquele app lá do Liner HTML, ele é todo em inglês. Eu não consigo estudar. Consegue. É um inglês técnico, é um inglês fácil, né? Se você prestar atenção, e é até bom para você desenvolver o seu inglês. Né? A nossa área exige muito isso. Aqui dentro, então, eu vou pegar aqui, vou no Liner HTML. E aqui, reparem que já tem o curso todo pronto aqui, ó. Se vocês quiserem, pode fazer, brincar nesse site aqui, ó. Tem os exercícios e tal. Quem quiser também pode traduzir, viu, gente? Passar aqui para o português, ó. Tá bom. O código, ele não transforma... a maior parte dos códigos, ele não vai passar para o português. Depois vocês vão ver por que ele faz isso. Então, aqui tem a introdução, então ele explica, tem a parte teórica, tem um exemplo que eu falei da estrutura básica, né, o HTML básico aí, conforme tinha falado, o que é cada uma das declarações, muito parecido, ó. A tag name, depois a gente fecha ela aqui no canto, H1, e a gente fecha o H1. A tag P, né? Parágrafo, BR, já expliquei para vocês também. Aqui ele começa a fazer a estrutura que eu falei para vocês, né? Ó, HTML, head, o title, tem o body aqui, fechou o body, tem isso, essa parte branca aqui que não faz parte da estrutura, mas é um conteúdo que está dentro da seção do body, né? É o que vai ser exibido dentro do navegador, conforme ele está mostrando. E aqui tem uma historinha, né, desde o período, né, de que foi... Hoje nós estamos na versão 5.3 do HTML, tá bom? Pelo menos a última versão que eu tenho, não está documentada aqui ainda, mas é a 5.3. Aqui ele vem falando sobre o uso de editores, né, para quem quiser trabalhar com editores, eu já mostrei isso para vocês. Então, aqui é bem detalhadinho, não vou passar por muito isso. E a gente chega aqui nos exemplos do H1 e do P, né? Explicando a declaração do type, os cabeçalhos, H1, tudo isso daqui ele vem mostrando, né? Aqui ele já começa a mostrar link. Então, vamos ver aqui, ó, tente você mesmo.
Quando a gente vai em Tente Você Mesmo, olha a tag A. A tag A é a tag principal de link. Tá bom? Então, a gente tem que decorar ahref, tal coisa, this is link. Este é um link. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, lá no meu menu, vou colocar aqui ahref e vou colocar assim, http www.google.com.br. Bom, aqui, isso aqui é a tag de link. Mas não tem texto nenhum, Rogério. Não tem. Então, vamos colocar aqui, ó. Clique aqui e abra o Google. Tá vendo? Vou dar um Ctrl S para salvar. E vamos ver que vai aparecer nessa parte de baixo aqui. Ctrl F5. Ó, clique aqui e abre o Google. Se eu clicar, ele abriu o Google para mim, de acordo com o endereço que eu tinha passado. Então, isso a gente chama... qual a diferença... O Felipe pergunta, qual a diferença da barra no começo ou no fim? Barra no começo ou no fim? Deixa eu ver se eu entendi tua pergunta. Você está falando dessa barra aqui? Vamos pensar assim, ó. Isso, vamos pensar assim. Para ficar mais fácil para você entender, Felipe. Ó, para todo mundo entender. Toda tag que tem abertura e fechamento, a barra, ela fica antes do fechamento. Tá vendo? Ó, quando a tag não tem abertura, é só ela sozinha, como é o caso do HR e do DR, que vocês já estudaram, e existem outras, tá? Mas, por enquanto, nós só vimos o HR e o DR, aí não tem abertura. Se não tem abertura, você joga a barra para o final. Ficou mais claro? Aí fecha melhor aí. Isso. Então, quando tem... Olha só. Oi, Igor. Boa noite. Quando tem a abertura da tag e o fechamento da tag, tá bom? A barra vem antes. Quando a gente não, é uma tag que não tem fechamento, aí você vai colocar a barra no final. Por enquanto, esses casos são só do BR e do HR. Eu acho que a gente quase... Faltam 5 minutos para a aula do Brunão, mas deixa eu só dar uma olhada no que a gente poderia fazer aqui. Olha, até link nós já criamos na aula de hoje, tá bom? Até um link nós já criamos aqui na aula. Você já sabe, depois a gente vai, ó, quando passa o mouse, né? A gente, é automático, tá vendo? Tem alguns lugares que muda a cor e tal, vou ensinar vocês a fazerem isso ainda. De qualquer maneira, ó, quando eu passo o mouse sobre o link, o A, beleza, Igor, sem problema. Chegou no finalzão, né, Igor? Sem problema, não. Tá trabalhando. Eu estou, de certa maneira, um pouquinho preocupado, porque nós temos aí 12 alunos na sala, 13 alunos na sala, a turma tem, parece que 20 alunos, né? É importante que vocês assistam a aula, gente, que é aqui que vocês vão tirar as dúvidas. Se eu gravo a aula, disponibilizo lá, às vezes não, né? Eu estou comentando com todo mundo aí para que vocês realmente possam, né? Tá dentro do contexto. Bom, vamos só para poder concluir todo o nosso processo aqui. Não é essa, deixa eu ver aqui. Olha lá, vocês podem brincar com esse site,
né? Tem um elementos e tal, aqui vem falando sobre, ele é bem separadinho, está falando sobre os principais elementos, até repete demais, atributos, que é o caso do HF. O HF é um atributo para essa tag A. Então, temos também aí para imagem, né? O SRC, que a gente vai estudar na próxima aula, é um outro tipo de atributo. Cabeçalhos. Os cabeçalhos nós já estudamos, que é o H1 até o H6. Parágrafos, nós já estudamos, que é o P, tá bom? Lembrando que o P tem parágrafo aqui. Estilos ainda não, tá bom? Por enquanto, segura aí. Essa parte aqui ainda não vimos. E depois a gente vai estudar o HTML na versão 5.0. Não tem aqui não lembro se tem, as classes do HTML5, provavelmente tem. Né? Deixa eu ver se tem aqui parágrafos, estilos, comentários. É porque aqui é o HTML básico, aqui já vem de áudio e tal, API. Bom, mas tem, viu? Se a gente for olhar aqui, depois nós vamos estudar o HTML junto com o CSS, fazer coisas desse tipo, né? Então, é isso, pessoal. Tem muita coisa ainda para a gente poder estudar. Volto aí a solicitar para vocês, estejam sempre nas aulas aqui interativas, nas aulas síncronas, né? E eu vou passar o exercício, talvez eu passe o exercício agora para entregar dentro de 2 semanas. Vou deixar, vou disponibilizar lá para que vocês façam. E eu acho que é só. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Felipe, imagina quem perdeu a aula fica mais complicado, né? Mas calma que tem muita coisa de programação ainda, nós só estamos no comecinho, mas é muito, muito gostoso, muito bacana. Quando vocês começarem a pegar isso daí, vocês vão ver que é legal, tá bom? Eu vou deixar um trabalho para vocês montarem o currículo de vocês, vou deixar a estrutura mais ou menos pronta e vocês vão montar o HTML do currículo de vocês, tá legal? Esse vai ser o exercício para daqui 2 semanas. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus, se cuidem. Uma boa noite a todos. Lembrando que nós temos aula terça-feira que vem. Aula extra na terça-feira que vem, às 19 horas, tá bom? Abração, gente. Muito obrigado.